Boa noite, pessoal. Olha só aqui o tio Gil novamente nos aulões da TV União, né? Para a aula de hoje eu preparei dois assuntos especiais para vocês, né? Voltando aqui para aquelas perspectivas sobre história geral, né? Quem está lembrado da última aula do tio Gil, vocês devem recordar que nós trabalhamos com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, né? O chamado período joanino, e em seguida, né, dando continuidade e também relacionado com a transferência da corte, nós trabalhamos com o processo de independência do Brasil. Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com dois assuntos importantíssimos para o Enem sobre a história geral. Um é o renascimento cultural e, em um segundo momento, né, nós vamos trabalhar aí com as grandes navegações, né, o processo de expansão marítima europeia. Então, vamos acompanhar o nosso slide para a gente trabalhar o nosso primeiro assunto, né, sobre renascimento cultural. Então, nós temos aí, galera, renascimento cultural, né, o século XIV até o século XVI. Quando nós trabalhamos com o renascimento cultural, vocês devem primeiro perceber o conceito, né? Esse renascimento cultural foi, na verdade, um movimento artístico, cultural, científico que vigorou na Europa entre os séculos XIV e século XVI, que tinha uma ideia de se opor à cultura que foi produzida durante a Idade Média, chamada a cultura teocêntrica. Olha só, vem para cá, vem para cá. Olha só o que o Gil vai dizer agora, não esqueça, pessoal. O Renascimento, um movimento artístico, científico, cultural, vigorou na Europa do século XIV ao século XVI, que se opunha, em grande medida, à cultura que foi produzida na Idade Média, seja aquela cultura teocêntrica. É interessante a gente perceber um detalhe, porque quando nós falamos da Idade Média, por exemplo, existe aquela velha ideia de caracterizar a Idade Média como a Idade das Trevas, a longa noite de 1000 anos, principalmente essa ideia de Idade das Trevas. Na verdade, esse conceito de Idade das Trevas foi um conceito elaborado pelos renascentistas, porque justamente os renascentistas eles passam a negar a cultura medieval, chamada cultura teocêntrica. Então, quando nós falamos a ideia de renascimento, esse conceito caracteriza o quê? Algo que está ressurgindo, algo que está realmente renascendo. Justamente, o renascimento cultural ele tenta resgatar a cultura clássica, né, chamada cultura greco-romana. Ou seja, então eles negam a cultura medieval, eles negam a cultura teocêntrica e passam a resgatar, passam a revalorizar a cultura clássica, né, a cultura greco-romana. Então vamos voltar lá para o nosso esqueminha. Então nós temos aí, ó, no conceito, né, o contraste entre a Idade Média, né, como nós temos a cultura teocêntrica, e também o Renascimento. Certo? Então são duas coisas antagônicas. Então se essa cultura renascentista ela passa a negar a cultura medieval, isso implica dizer outras palavras que o Renascimento ele passa agora a valorizar o homem, o chamado antropocentrismo, certo? Então nós temos aí o contexto que propiciou a eclosão, né, do renascimento cultural na Europa. O renascimento comercial e urbano, nós temos a transição do feudalismo para o capitalismo e nós temos também a afirmação da burguesia como classe social. Vocês devem lembrar, pessoal, vem para cá, para vocês perceberem aqui um detalhe do tio Gil. Presta atenção, pessoal. Quando nós falamos aí da afirmação da burguesia, vocês devem recordar que essa burguesia, ela surgiu, né, na história a partir do contexto do renascimento comercial e urbano. Então não confundam o renascimento comercial e urbano com o renascimento cultural. O renascimento comercial e urbano foi justamente o resgate, o ressurgimento da atividade comercial e o ressurgimento dos centros urbanos na Europa ali no finalzinho do feudalismo, certo? Da Idade Média especificamente. Então, esse renascimento comercial e urbano foi favorável, foi o que propiciou a eclosão do renascimento cultural. Então, vocês devem associar sempre o renascimento cultural aos centros urbanos, ou seja, não associem o renascimento cultural à vida urbana ou à vida rural, perdão. Sempre relacionando o renascimento cultural aos centros urbanos. Voltando lá para o nosso esqueminha, pessoal, nós temos aí a transição do feudalismo, né, para o capitalismo, ou seja, a transição daquela economia baseada na agricultura, aquela economia baseada nas relações de servidão, etc., e a transição para o capitalismo, porque justamente com o renascimento comercial, nós temos aí, né, as bases para as futuras estruturas capitalistas. E com o renascimento comercial, nós temos aí o surgimento, né, a afirmação da burguesia, porque justamente essa burguesia, ela tem um papel importantíssimo com o renascimento cultural, porque é essa burguesia que passa a financiar os artistas renascentistas, certo? Então, seguindo aí o nosso esqueminha, nós devemos perceber as características do renascimento cultural. Então, nós temos aí no primeiro tópico o humanismo, né? Que seria o humanismo, vocês devem, esse termo humanismo lembra que é o homem, né? Porque justamente o humanismo é a valorização das virtudes humanas, ou seja, qualquer virtude que seja inerente ao homem, os renascentistas eles passam a valorizar, né? Nós temos aqui o antropocentrismo, outra característica importante também do Renascimento,
que seria aquela ideia de que o homem como centro de todas as coisas, e perceba que eu coloquei o detalhe que nós temos o antropocentrismo versus o teocentrismo. Não pense que o teocentrismo é uma característica do Renascimento, muito pelo contrário, né? O teocentrismo, a cultura renascentista nega o teocentrismo. Então eu coloquei esse teocentrismo versus o antropocentrismo versus teocentrismo para que vocês percebam esse contraste, né? Então nós temos o Renascimento que nega essa cultura medieval. Agora vem para cá, pessoal. Preste atenção no detalhe. O fato dos renascentistas eles negarem a cultura medieval, a cultura teocêntrica, isso não implica dizer que eles fossem ateus ou eles negassem a existência de Deus. Então, por exemplo, existem muitos artistas renascentistas que eles passam a produzir obras religiosas, eles passam a produzir obras financiadas pela própria Igreja Católica. Então, a grande ideia aí não é pregar o ateísmo, mas se negar uma cultura teocêntrica, uma cultura medieval que era baseada no quê? Do misticismo, ou seja, na crendice, que era baseada na fé. Porque o homem renascentista, ele passa a valorizar o quê? O homem passa a valorizar a razão, passa a valorizar o cientificismo, o conhecimento por meio da razão, o conhecimento por meio da ciência, certo? Então não percebam, como voltando aqui à explicação, não percebam que os renascentistas, eles eram ateus, certo? Então vamos voltar lá para o nosso esqueminha. Então nós temos aí, ó, classicismo. Quando nós falamos do termo classicismo, vocês devem lembrar da cultura clássica, que justamente a cultura clássica é a cultura greco-romana, porque essa cultura clássica, em grande medida, ela prega essa ideia de valorização do homem, ela prega essa ideia do quê? Do surgimento da razão. É só vocês lembrarem, por exemplo, da filosofia, né, grega, por exemplo. Nós temos aí o empirismo. Empirismo é a valorização da experiência, tá certo? Outra grande característica aí também do renascimento cultural. O racionalismo, a valorização da razão. Nós temos aí também o universalismo. O universalismo seria ter um conhecimento cosmopolita. Por exemplo, um artista renascentista ele ter conhecimento de várias áreas do ramo científico. Certo? Então, o artista renascentista, por exemplo, ele tem conhecimento de matemática, tem conhecimento de química, de física, ele tem conhecimento de botânica, tem conhecimento de anatomia humana. Então, quando ele produzia uma obra, ele às vezes englobava todos esses aspectos dentro da sua produção artística. Então, essa seria a ideia do universalismo. O hedonismo, né? A valorização dos prazeres da vida. E, por último, nós temos aí uma característica importante também do Renascimento, que é o individualismo. Vem para cá, pessoal. Presta atenção. Esse individualismo ele é uma característica interessante, porque o individualismo é a valorização pessoal. Então, os artistas renascentistas, eles querem sua valorização pessoal e querem também que a sociedade passe a valorizar as suas obras de arte. Então, é por isso que, com o Renascimento, nós temos a introdução, por exemplo, da assinatura nas obras de arte. Porque se a gente pega, por exemplo, na Idade Média, se eu pergunto para vocês o nome de um artista renascentista, vocês provavelmente não saberão o nome de um artista da Idade Média. Por quê? Porque os artistas medievais, eles não eram individualistas, então eles não assinavam suas obras de arte. Então o Renascimento, né, com o individualismo, esses artistas, eles passam o quê? A assinar suas obras de arte justamente para que eles tenham uma promoção, uma autopromoção, uma autovalorização e também uma valorização perante a sociedade, tá certo, pessoal? Então, vamos dar continuidade lá. Então, nós temos aí, não esqueça, viu, pessoal, essas grandes características, se eu fosse, assim, colocar algumas características principais do Renascimento, que pode cair numa prova aí do Enem ou então qualquer outro vestibular, não esqueçam do antropocentrismo, a própria ideia mesmo também do racionalismo, duas grandes características aí do Renascimento, tá certo? E não esqueçam que esse antropocentrismo justamente é o contraste do teocentrismo. O teocentrismo pregava aquela ideia de Deus como centro de todas as coisas, enquanto que o antropocentrismo ele passa a valorizar diretamente o quê? O homem, tá certo? Então, ou seja, a partir do teocentrismo nós temos o gancho para outras características do Renascimento, né? Como o próprio humanismo, que é a valorização das virtudes humanas, ok? Vamos dar prosseguimento aí à nossa aulinha de hoje, que o Tiju trouxe para vocês. Nós temos aí a Itália, o berço do Renascimento, que justamente a Itália, o foco inicial do Renascimento foi a Itália, especificamente a Península Ibérica, né? Isso porque nós temos aí dois fatores específicos. A Itália, né, ainda possui resquícios da cultura clássica, principalmente da cultura romana, e nós temos um papel importantíssimo dos mecenas, que justamente os mecenas eram os burgueses italianos que financiavam os artistas renascentistas. Porque vocês devem lembrar que muitos artistas renascentistas, eles eram pobres, eles não tinham condições econômicas para ter uma grande produção artística, etc. Então, os mecenas eles têm esse papel importantíssimo financiando os artistas, inclusive que com a família Médici. Foi uma importantíssima família que financiava esses artistas. Não esqueça também o papel da Igreja Católica também, combinando obras, o próprio papel da burguesia no modo geral. Agora eu coloco aí, pessoal, que o Renascimento,
ele teve o seu berço, ele surgiu na Itália, mas isso não implica dizer que esse movimento artístico, cultural, científico ficou restrito somente à Itália. Pelo contrário, o Renascimento ele se expandiu por outras regiões da Europa, chegou a Portugal, a Espanha, a Inglaterra, aos Países Baixos e praticamente em vários espaços do mundo europeu, tá certo? Mas o centro irradiador do Renascimento foi justamente o que? A Itália, certo? Vamos prosseguir com o nosso slide. Então nós temos aí, pessoal, o Renascimento cultural inserido na literatura. Vocês não pensem que o Renascimento ele ficou também restrito somente a pinturas, às artes plásticas. Nós tivemos uma produção, sim, na literatura. Então, eu coloquei aqui uma lista de obras importantíssimas, né, sobre o Renascimento cultural. Nós temos aí que eu coloquei para vocês, com Dante Alighieri, a Divina Comédia, né? Essa obra bastante interessante, porque Dante, nessa perspectiva, ele passa a criticar alguns elementos da Igreja Católica, né? Justamente aquela ideia do antropocentrismo, a ideia de negar aquela cultura medieval, tá certo? Nós temos aí Petrarca, o pai do humanismo também, um dos grandes destaques que nós temos aí no Renascimento. Giovanni Boccaccio com o Decamerão. Nós temos aí Thomas Mouros com a obra Utopia. Erasmo de Roterdã, Elogios da Loucura. Obra importantíssima também, que sempre está caindo textos sobre esse autor, que é Miguel de Cervantes, né? No caso aí, nós temos o Renascimento já na Espanha. Na obra Dom Quixote, né, Miguel de Cervantes ele faz críticas severas, críticas diretas à cavalaria medieval. Nós temos aí Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno. Luís de Camões, com Os Lusíadas, aqui já partindo para o Renascimento na literatura em Portugal. Os Lusíadas, né, narram os grandes feitos das navegações marítimas portuguesas, certo? Renascimento nós temos na Inglaterra, com William Shakespeare, com as grandes obras Romeu e Julieta e também Hamlet. Nicolau Maquiavel, O Príncipe. Interessante, pessoal, vem para cá. Que nós tratamos aqui o Príncipe de Maquiavel com o Renascimento, mas vocês devem lembrar também que Maquiavel teve uma importantíssima função com a formação dos Estados modernos, com o absolutismo, porque justamente nessa obra O Príncipe ele dá uma série de instruções políticas e como o rei, como o monarca, ele deve agir. É de Maquiavel que vem aquela famosa frase, né? Os fins justificam os meios, tá certo? Então você sempre estuda em sala de aula Maquiavel, ele relacionado com o Renascimento cultural e também com a formação dos Estados modernos com o absolutismo, tá certo? Então não esqueça aí esses grandes atores. Qual seria a dica que eu dou para vocês, por exemplo, para uma prova de Enem? Geralmente a prova de Enem ela vai trazer alguma imagem, vai trazer algum texto, algum fragmento de alguma obra dessa, e a partir dessas obras vocês devem perceber o que? As características do Renascimento nelas. Então você deve perceber nessas obras o caráter do antropocentrismo, do classicismo, do individualismo, do hedonismo, do empiricismo, etc. Certo? Então vamos lá, vamos dar prosseguimento à nossa linha de hoje. Aqui eu trouxe para vocês, pessoal, duas imagens para a gente perceber justamente essa ideia do teocentrismo e também do antropocentrismo, que essas duas concepções elas estão, em grande medida, em contraste. Na obra do lado esquerdo, se vocês perceberem as duas obras, nós temos duas representações de Jesus Cristo, né? A obra do lado esquerdo ela é uma obra medieval, enquanto que a obra do lado direito ela é uma obra que foi produzida durante o Renascimento cultural. Se a gente prestar atenção, essa obra medieval ela trata Jesus com um caráter mais divino. Tanto é que vocês percebem ao redor de Cristo, né, na cabeça, a chamar aquelas auréolas, né? Enquanto que a obra do lado direito, que é a obra renascentista, nós temos já o quê? Uma representação de Jesus Cristo, mas com feições humanas, tá certo? Uma das características do Renascimento é justamente essa. Porque, como eu disse para vocês, os artistas renascentistas, eles negam a cultura teocêntrica, mas isso não implica dizer que eles estão criticando diretamente ou estão negando a existência de Deus ou a existência de Jesus Cristo. Então, mesmo nas obras religiosas, vocês devem perceber os caráteres antropocêntricos, do humanismo, etc. Um grande detalhe que nós temos aí com o Renascimento em relação às artes plásticas é a ideia da perspectiva, que justamente com a perspectiva é que nós temos essa noção de profundidade da tela. Porque a perspectiva ela foi uma técnica que foi introduzida com o Renascimento, que vocês prestarem atenção nessas duas obras, a obra medieval do lado esquerdo parece que está tudo achatado no mesmo plano. Enquanto que a obra renascentista, nós temos uma noção clara que essa tela ela possui uma profundidade. Isso se dá por meio da técnica da perspectiva. Então, quando nós pegamos as obras renascentistas, a grande maioria delas, nós temos essa questão da perspectiva, certo? Vamos aí, nós temos aí, pessoal, o Renascimento cultural nas artes plásticas, né? Com Leonardo da Vinci. A obra, quando nós falamos de Leonardo da Vinci,
sempre lembramos de Mona Lisa, né? Digamos ser a grande obra, a grande obra que nós associamos a Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Mais uma vez, a ideia do que da perspectiva, né? Essa ideia de profundidade que nós temos na tela. Nós temos em seguida aí ainda com Leonardo da Vinci, a última ceia, né? Representando o último jantar de Jesus Cristo antes da crucificação, justamente com os 12 apóstolos. Nós temos aqui o Sandro Botticelli, né, com o Nascimento de Vênus. É interessante porque essa obra, ela mistura, digamos assim, características pagãs com características cristãs. Você pega, por exemplo, o Nascimento de Vênus, Vênus seria uma deusa pagã. Mas Vênus, se vocês prestarem atenção bem nessa imagem, ela está muito parecida com uma representação bíblica, que é justamente quem? Associada a Eva. É por isso que eu digo que o Sandro Botticelli, nessa obra do Nascimento de Vênus, ele mistura, né, características pagãs e também características cristãs, tá certo? Então, estão fundidas nessa obra de arte. Nós temos aí também ainda o Rafael Sanzio, né, com a famosa As Madonas. Essas obras, quando vocês pegarem esse termo Madonas, são representações de Maria com o menino Jesus. Então, nós temos aí, ó, Maria e no seu colo nós temos o menino Jesus. E mais uma vez, pessoal, eu sempre chamando a atenção de vocês a ideia da perspectiva, que justamente a perspectiva, ela dá essa ideia de profundidade na tela. Vocês percebem claramente que existe um plano que tem Jesus, temos um segundo plano onde está Maria, e um terceiro plano que é o fundo da tela, dando essa ideia, essa noção de profundidade, que com as obras medievais isso não existia, parecia tudo que estava achatado no mesmo plano, tá certo? Então não esqueçam essa questão da perspectiva, porque eu já vi questões de vestibulares cobrando essa técnica da perspectiva em suas questões, tá certo? Nós temos aí o Michelangelo, né, com a criação de Adão. Mais uma vez, a ideia que eu estava colocando para vocês. Os artistas renascentistas, eles pintam obras religiosas, eles pintam obras encomendadas pela própria igreja. Mas essas obras, elas têm a função de quê? De mostrar o homem como centro de todas as coisas. E os elementos divinos, às vezes, com feições, com características humanas. É a própria ideia do antropocentrismo. Se vocês prestarem atenção nessa imagem, né, nós temos aí Adão, ele está todo desdenhoso, né, com o dedo estirado, e Deus numa nuvem que está indo em direção a Adão, e não o contrário, né? Adão que está indo em direção a Deus. Então, mais uma vez, reforçando a ideia de quê? De que o homem é o centro, e não Deus. Justamente o quê? A ideia do antropocentrismo. Obra importantíssima, né? Quando nós falamos aí com Michelangelo, sempre nós recordamos também da criação de Adão. Essa imagem que eu trouxe para vocês, ela é recorrente em concurso, em vestibular, em Enem, então tome cuidado com essas imagens renascentistas. Então, voltando sempre à ideia que eu estava colocando para vocês. Quando vocês se depararem com a obra, vocês devem associar as características do Renascimento nessas obras de arte, ou seja, vocês devem perceber o antropocentrismo, perceber o humanismo, perceber o cientificismo, perceber o racionalismo e etc. Ok, pessoal? Vamos aí para um detalhe que nós temos da obra. Justamente, olha só, percebam, se vocês analisarem mais atentamente, a linha da mão de Adão, ela está acima da linha da mão de Deus, justamente reforçando a ideia de quê? De que o centro é o homem, reforçando a ideia do antropocentrismo, ok? Nós temos aí, ó, o Juízo Final, também uma obra importantíssima, bastante conhecida, quando nós falamos do renascimento cultural. Nós temos aqui, ó, Davi, aqui já partindo mais para a escultura, né? A gente prestar atenção, mais uma vez, as características, né, do renascimento, as características que nós temos aí, antropocêntricas, humanistas, nessas obras. Nós temos aí a representação de Davi, e essa obra, ela representa perfeitamente o quê? O corpo humano, com todas as suas simetrias, com sua musculatura, mais uma vez reforçando, como disse para vocês, a ideia do antropocentrismo, ok, pessoal? Vamos aí analisar a nossa próxima imagem, a Pietà, né? Uma representação de Maria com Jesus, né, no seu colo após a crucificação. Perceba o detalhe, né, a técnica que é utilizada nessa escultura, ok? Mais uma vez, reforçando a ideia do antropocentrismo, mais uma vez reforçando a ideia do quê? Você tem Jesus, mas ele é representado muito bem aí com a ideia de musculatura, toda a técnica que é utilizada nessa obra de arte, ok? Nós temos aí também uma obra importantíssima do Renascimento, né, do Jan van Eyck, O Casal Arnolfino. Aparentemente, essa obra, ela é muito simples, né? Você tem um casal que está no quarto, mas quando nós passamos a detalhar essa obra, quando nós passamos a perceber as características dessa obra, a técnica que é utilizada nessa obra, a gente percebe a grandiosidade dela. Se vocês prestarem atenção, por exemplo, ó, nós temos um casal e que o homem está segurando a mão da mulher e ele está com a mão levantada, né? Isso representa o quê? A ideia do matrimônio. Se vocês perceberem direitinho, no canto esquerdo da obra,
nós temos aí o calçado, né, que o homem está usando, né, e que esse calçado, pela característica dele, isso dá a ideia de que ele não veio da aristocracia, porque o salto dele era reforçado, era um salto mais grosso, que isso dá a ideia de que ele andava a pé. E a aristocracia, ela não andava a pé, ela andava o quê? Em carruagem, ela andava sempre sendo carregada, certo? Nós temos aí, ó, a esposa, ela está assim com a barriga, né, um pouco saliente. Vocês podem pensar que ela está grávida, mas na verdade ela não está grávida. Porque era uma característica do renascimento representar a mulher com os quadris largos, porque era um sinal de fertilidade, né? Então, o sinal de beleza no renascimento era o que? A mulher com os quadris largos, mulher com estria também, era um sinal de beleza, de ostentação de beleza, né? E o vestido verde representa a fertilidade. Você pode pensar, mas as mulheres não se casavam de branco, não? Nesse contexto, não. As mulheres só passam a se casar de branco somente na segunda metade do século XIX. Até então, elas se casavam de verde porque o verde representa a fertilidade. E o cachorrinho que nós temos aí, né, entre o casal, que o cachorro representa o quê? A fidelidade no matrimônio, a fidelidade do casal, tá certo? Preste atenção que no canto esquerdo da obra existe uma janela e ao fundo do quarto nós temos o quê? Nós temos um espelho. Eu vou trazer agora uma nova imagem que justamente representa o espelho que tem aí nessa imagem do Jan Van Eyck. Preste atenção. Cada círculo desse que existe nesse espelho representa as cenas da Via Cruz, né, que foi o percurso que Cristo percorreu, né, até a sua crucificação. E o espelho, vocês percebem aí uma característica importantíssima do Renascimento, que é a ideia que eu tinha colocado do universalismo, é ter conhecimento em várias áreas, né? Inclusive, nesta obra, você percebe o quê? O conhecimento que ele tem, por exemplo, de física, você percebe que a ideia de curvatura do espelho, você percebe que a janela que eu tinha colocado lá no quarto, ela também dá essa curvatura. Então, perceba que para ele produzir esse tipo de obra, ele não tem conhecimento somente em pintura, ele tem conhecimento em matemática, tem conhecimento em física, tem conhecimento de ciências no modo geral. O casal está de costas e o próprio Jan Van Eyck, ele se coloca dentro da obra. Vocês percebem que existe um homem que está à frente do casal. Foi o Jan Van Eyck que ele se colocou dentro da sua própria obra, certo? Então percebam a grandiosidade dessa obra justamente com esses detalhes que eu trouxe para vocês, ok, pessoal? Aí nós temos aí o Peter Bruegel, né? Renascimento também nos Países Baixos. Nós já temos aí algumas características diferentes em relação às obras que foram produzidas mais ao sul, tá certo? Mostrando aqui um cotidiano de uma cidade dos Países Baixos. Nós temos aqui o renascimento das ciências, né? Com Copérnico, com Giordano Bruno, Galileu, com Kepler. E foi justamente o Renascimento que elaborou a teoria do heliocentrismo, né? Aquela ideia de que o Sol é o centro e que os planetas eles circulavam em torno do Sol. Por quê? Vem para cá, pessoal. Vocês devem perceber, por exemplo, que na Idade Média a cultura medieval, que era reforçada pela Igreja Católica, defendia o geocentrismo, a Terra como o centro do universo. Mas já os renascentistas, eles defendiam a ideia do heliocentrismo, o Sol que era o centro, enquanto que os planetas eles circulavam, né, faziam a sua rotação em torno do Sol. Muitos renascentistas, quando eles elaboraram essa teoria do heliocentrismo, eles foram perseguidos pela Igreja Católica. Então, alguns tiveram que refutar essa ideia e defender o geocentrismo. Mas a gente sabe muito bem que o que vigora hoje é a teoria do heliocentrismo. Então, vocês percebem que o Renascimento ele é um período de um grande cientificismo, de grandes produções e de avanços na ciência, inclusive justamente com essas teorias do heliocentrismo, quebrando com muitas concepções que foram produzidas durante a Idade Média que foram reforçadas pela Igreja Católica, né? Então vamos voltar lá para a nossa imagem. Então nós temos aí, né, o sistema heliocêntrico defendido pelos renascentistas. Nós temos aí também o sistema elíptico, né, o sistema da rotação dos planetas. Ok, pessoal? Então nós temos aí também, olha, o declínio do Renascimento, ele ocorreu por algumas questões específicas. Nós temos aí, ó, a expansão marítima, a contra-reforma e a própria estabilidade política que vigorava na Europa no período. Então, vocês devem perceber, por exemplo, pessoal, a expansão marítima nós vamos trabalhar aqui em seguida, a contra-reforma, vem para cá, a contra-reforma, ela está inserida dentro do contexto da reforma protestante. O que foi isso? A reforma protestante foi uma cisão, um rompimento que ocorreu dentro do catolicismo e a partir daí nós temos a eclosão das ideias protestantes na Europa, inclusive também na América. Então, uma iniciativa da Igreja Católica para conter o avanço do protestantismo foi a Contra-Reforma. Pela Contra-Reforma foi criado um index, foi restabelecida a Inquisição, foi criada a Companhia de Jesus. Então, esses elementos fez com que o renascimento cultural, em grande medida,
ele fosse se fragmentando, porque justamente o que era o index era uma lista de livros proibidos. E boa parte dos livros proibidos eram o quê? Livros renascentistas, livros que foram produzidos pelos artistas renascentistas, né, entre o século XIV e o século XVI, porque justamente essas obras continham ideias que eram contrárias ao pensamento, ideias que eram contra a moral que era estabelecida pela Igreja Católica. Ok, pessoal? Então, vamos dar continuidade, trabalhando agora com algumas questões que eu trouxe para vocês sobre o Renascimento. Vamos acompanhar lá. Então, nós temos aí, pessoal, a questão número 1 da PUC de Campinas. As ordens já não são mandadas, já se expressam os meirinhos. Entram por salas e alcovas, relatam roupas e livros, compendiosos e dicionários, compêndios e dicionários, e tratados eruditos, sobre povos, sobre reinos, sobre invenções e concílios, e as suas sugestões perigosas da França e Estados Unidos. Mably, Voltaire e outros tantos que são todos libertinos. Aí nós temos aí Cecília Meirelles, Romance ou dos Sequestros, Romanceiro da Inconfidência. Não esqueça, como tenho que colocar para vocês na aula de domingo, vocês sempre prestarem atenção na referência bibliográfica quando vocês se depararem com um fragmento textual ou com uma imagem, né? Aí nós temos aí a referência a compêndios, dicionários e tratados eruditos no século XVIII, nos sugere uma clara valorização do conhecimento científico. Então, falou em conhecimento científico, já está dando a ideia do Renascimento, né? Porque o Renascimento, como eu disse para vocês, o Renascimento ele não ficou restrito somente à literatura, não ficou restrito somente às artes plásticas. Nós temos um Renascimento com a literatura, nós temos um Renascimento com as ciências, nós temos um Renascimento com as artes plásticas. Então, nós temos aí, ó, a postura que também se verifica no período conhecido como Renascimento. Contribuíram para a eclosão deste amplo movimento cultural na Europa, a unificação da Itália e o enfraquecimento da Igreja Católica. Vem para cá, pessoal. Essa questão aí, a alternativa A, ela fala da unificação da Itália. Perceba o seguinte, nós vamos trabalhar futuramente a unificação da Itália, mas o Renascimento Cultural, como tenho colocado para vocês, é um movimento que surge, né, do século XIV ao século XVI. A unificação da Itália só ocorreu no século XIX, ali por volta de 1870. Mas o que seria essa ideia da unificação da Itália? Né? A unificação da Itália ela está inserida dentro daquele contexto que nós trabalhamos com as unificações tardias, porque justamente as unificações tardias se refere à Itália e à Alemanha, porque eles tiveram o seu processo de unificação depois das outras nações da Europa. Vocês devem lembrar, por exemplo, que a primeira nação a se unificar, ter um Estado centralizado, foi Portugal, tá certo? E foi por isso que Portugal foi a primeira nação a impulsionar o seu processo de expansão marítima, porque um governo centralizado foi um governo que favoreceu para a expansão, tá certo? Então, quando nós falamos aí da unificação da Itália, você pode se confundir, né? Como disse que a Itália tinha sido o berço do Renascimento, você pode pensar que justamente com isso nós tivemos aí a unificação da Itália, mas não, tá certo, pessoal? Então, vamos lá para a outra alternativa. Então, nós temos aí a alternativa B, as descobertas científicas e a Revolução Industrial na Inglaterra. Descoberta científica está relacionada assim com o Renascimento, né, pessoal? Mas a Revolução Industrial na Inglaterra, vocês devem lembrar que a Revolução Industrial foi somente na segunda metade do século XVIII, tá certo? Então está fora de contexto. Ou seja, o Renascimento Industrial ele foi a posteriori ao Renascimento Cultural. Nós temos aí a alternativa C, o fortalecimento da burguesia e o desenvolvimento dos centros urbanos. Vem para cá, pessoal. Vocês devem lembrar que quando eu comecei a aula, né, eu coloquei que vocês devem associar sempre o Renascimento, o quê? Aos centros urbanos e também à burguesia. Qual o papel da burguesia? Financiar os artistas renascentistas. Vamos voltar para lá. Então, nós temos aí D, a Contra-Reforma e a fragmentação do poder político dos soberanos. Não, justamente a Contra-Reforma fez com que o Renascimento ele se fragmentasse. A expansão marítima e a hegemonia árabe na Península Ibérica. Também não. A expansão marítima seria, digamos assim, uma das consequências do Renascimento, porque a partir dessas ideias cientificistas foi favorável para o tom um amplo de conhecimento científico para a expansão marítima. Mas o que responde a nossa questão é a alternativa C, o fortalecimento da burguesia e o desenvolvimento dos centros urbanos. Não esqueçam disso, pessoal. Vamos para a nossa próxima questão. O humanismo foi um movimento que não pôde ser identificado por. Nessa questão, eu quero o quê? A alternativa errada, certo, pessoal? A alternativa incorreta. Ser um movimento diretamente ligado ao Renascimento.
por suas características antropocêntricas e individuais. Como eu quero a alternativa errada, né? Então essa A, nós eliminamos ela, porque o humanismo está sim relacionado com o renascimento, com o antropocentrismo e também com o individualismo. Nós temos a alternativa B, ter uma visão do mundo que recupera a herança greco-romana, utilizando-a como tema de inspiração. Também, como eu quero a alternativa errada, então nós eliminamos a B, porque o humanismo está sim relacionado o quê? Ao classicismo, tá certo? Justamente essa ideia de resgatar a cultura greco-romana. A C, ter valorizado o misticismo, o geocentrismo e as realizações culturais medievais. Aí que está a nossa alternativa errada, né, pessoal? Porque vocês devem lembrar que o misticismo é o quê? Vigorou na Idade Média. O geocentrismo também vigorou na Idade Média. Refutando o geocentrismo, nós temos o quê? O heliocentrismo. E as realizações culturais medievais, muito pelo contrário. As realizações culturais da Idade Média, chamado teocentrismo, era negado pelos renascentistas, ok? Nós temos aí a alternativa D, centrar-se no homem, em oposição ao teocentrismo, corretíssimo. Centrar-se no homem é o antropocentrismo, encarando como uma medida comum de todas as coisas, correto. Romper os limites religiosos impostos pela Igreja às manifestações culturais. Então, nós temos a alternativa C, é o que responde à nossa questão. Então, vem para cá, pessoal. Nós vamos agora para um rápido intervalo e em seguida nós voltaremos com as grandes navegações. Não percam aí a aula com o tio Gil.